João Willis. Obrigado, presidente Mário Miranda. Em primeiro lugar, quero parabenizar toda a mesa pelas falas, parabenizar o Brasil de Fato pelos 10 anos de resistência. Antes de dirigir minhas perguntas, minhas provocações à mesa, eu quero ler um texto do Gilberto Gil, que na verdade é a letra de uma música dele, em homenagem a esses 10 anos do Brasil de Fato. Um jornal é tão bonito, tudo escrito, tudo dito, tudo num fotolito, é tão bonito um jornal. Vigilantes do momento, senhores do bom jargão, façam já soprar o vento, seja em qualquer direção, que o jornal é a matéria e o espírito do mundo, coisa fútil, coisa séria, todo escrever vagabundo. Um jornal é tão diverso, tudo impresso, tudo expresso, tudo pelo sucesso, é tão diverso um jornal. Não importa a má notícia, mas vale a boa versão. Na nota, um toque de astúcia e faça-se a opinião. De outra feita, quando seja, desejo editorial, faça-se sujo que é limpo, troque-se o bem pelo mal. Um jornal é tanta gente, tudo frio, tudo quente, tudo preso à corrente, é tanta gente um jornal. Um que dita, um que escreve, um que confessa, um que mente, um que manda, um que obedece, um que calcula, um que sente, um que recebe propina, um que continua honesto, um puxa-saco dos fortes, um que mantém seu protesto, um que trafica influência, um que tem opinião, um jornalista de fato, um rato de redação. Um jornal é igual ao mundo, tudo certo, tudo incerto, tudo tão longe e tão perto, é igual ao mundo, um jornal. Lido esse texto, Gilberto Gil, vamos às minhas provocações. Eu sempre lembro desse texto do Gil, porque para mim ele dá conta da luta interna, da correlação de forças que subsiste a qualquer redação de jornal. Nenhum jornal é um bloco monolítico, nenhuma redação de jornal encerra um pensamento único. Há um conjunto de ideias se debatendo, um conjunto de visões de mundo se enfrentando, e desse enfrentamento sai um jornal, concordo, mais com a cara dos seus donos do que dos jornalistas que ralam por ele. Mas, na verdade, há uma diversidade, é possível ouvir o barulho da diversidade em cada jornal, mesmo nos grandes jornais que a gente citou aqui, ouviu vocês citando nas falas de vocês. Bom, então, primeira questão, eu acho que a gente não vai democratizar os meios de comunicação se a gente também não aprofundar a nossa própria crítica aos jornais que estão aí, aos nossos colegas que estão nas redações de jornais, trabalhando, inclusive enfrentando ideologicamente as diretrizes verticais que vêm do aquário para a redação. Isso precisa ser levado em conta fundamentalmente. Bom, aí eu pergunto, como é que vocês... A Joana falou, por exemplo, de que futebol e telenovela são os assuntos de maior interesse dos leitores do Brasil de Fato. Como diz Caetano Veloso, né, nessa terra a dor é grande e a ambição pequena, né, futebol e telenovela. Mas eu sempre dou aula no curso de jornalismo, eu sou jornalista de formação, trabalhei quase 10 anos num jornal de direita, que é o Jornal da Família de Antônio Carlos Magalhães, embora eu nunca fosse de direita, mas trabalhava nesse jornal, por isso que eu estou chamando a atenção para isso. A gente sempre distingue aquilo que é de interesse público e que é de interesse do público. Como é que vocês conciliam isso, né? Como é que vai transformar algo de interesse público em algo de interesse do público? Porque nem sempre o que é de interesse do público é de interesse público. E aí a gente vê claramente, não estou menosprezando a telenovela porque eu sou noveleiro. Não gosto de futebol, mas sou noveleiro. Eu não assisto uma partida do Galo contra o Cruzeiro, é isso? Mas assisto uma telenovela das 8 porque eu adoro. Foi assim que eu fui formado. Eu venho das camadas pobres do país que não tinha dinheiro para ler romances caros, nem para ir à ópera, porque elas custam. Então, o que eu consumia em termos de bens de consumo cultural era a telenovela. E a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Mesmo que a diversão seja a telenovela. A gente não é porco para viver só de comida. Em que medida e quais são os critérios jornalísticos que vocês usam para traçar essa linha nem sempre clara entre esquerda e direita? Eu pergunto isso, eu sei que quem advoga pelo fim da esquerda e da direita é quem é de direita. Eu não advogo pelo fim da direita e da esquerda, mas acho que a gente precisa estabelecer esses critérios aí para definir. Porque o Ricardo, por exemplo, falou muito em luta dos trabalhadores, então falou numa perspectiva de classe, né, na perspectiva da classe, da posição do sujeito como classe. Mas eu pergunto, quando esse trabalhador
sindicalista que está lutando pelos seus direitos trabalhistas chega em casa e bate na esposa, ou compartilha um vídeo no WhatsApp de uma menina sendo humilhada porque estava transando e o parceiro dela filmou ela transando e ele partilha isso com os seus colegas, numa perspectiva machista mesmo e misógina, e quando ele bate no filho, expulsa o filho de casa porque é gay, em que espectro, em que posição do espectro político a gente coloca ele? À esquerda ou à direita? Mesmo sendo um trabalhador comprometido com as lutas. E estendo essa pergunta ao governo, né? Em que medida a gente pode chamar o governo do PT de um governo de esquerda, quando o governo precisa do PMDB para se manter no poder, né? E quando o governo, por exemplo, financia pesadamente essa mesma mídia que se coloca em tese contra ele, que demoniza. Vocês todos citaram aí os valores que são repassados do governo federal para os meios de comunicação, para os grandes jornais. Em que medida é possível colocar esse governo à esquerda ou à direita, se, por exemplo, os direitos dos povos indígenas vêm sendo negligenciados, e se a presidenta Dilma assimilou o argumento da direita cristã para enterrar um projeto de enfrentamento do bullying nas escolas públicas, que é o projeto de Escola Sem Homofobia. Essa é uma pergunta para vocês que eu estou perguntando como profissionais, assim, porque se eu trabalhasse no Brasil de fato, e isso não é impossível, pode ser que eu venha um dia trabalhar, eu gostaria de discutir isso lá dentro, por exemplo, quais são os critérios que a gente vai estabelecer para tomar posições aqui na nossa cobertura, né? É porque a grande mídia ou os grandes jornais têm uma linha editorial clara antigovernista ou, mais especificamente, antipetista, que a gente, em contraponto, vai assumir uma posição de omissão em relação aos erros desse governo e às suas alianças com essas forças. Esse governo também não apresentou até agora um projeto de regulamentação dos meios de comunicação, embora tenha sido uma promessa lá na eleição do governo do presidente Lula. Nós temos um projeto aqui que é de iniciativa popular que nós apoiamos, nós temos uma frente pela democratização da comunicação aqui nessa casa, mas não há nenhum movimento do governo nesse sentido, pelo menos explicitamente. E, embora não haja esse movimento, há de fato uma democratização em curso forçosa, que é trazida, sobretudo, pelas novas tecnologias da comunicação e da informação. Então, a gente está vendo no Rio de Janeiro agora o Globo sendo confrontado por uma página no Facebook chamada Muito Além do Papel de um Leitor, que é um trocadilho com o slogan do Globo, que é Muito Além do Papel de um Jornal. E por que as pessoas decidiram fazer isso? Porque elas não estão contentes com a representação que o Globo vem fazendo das manifestações. E criminalizando abertamente as manifestações, confundindo, inclusive, os manifestantes que vêm dos sindicatos e dos movimentos organizados com aqueles outros manifestantes que se excedem na violência. Não vou usar a palavra vândalo, porque eu discordo dessa leitura, acho que a nossa leitura tem que ser mais aprofundada. Enfim, essa democratização está em curso aí. O Brasil, de fato, é um exemplo de resistência com dificuldade, mas um exemplo dessa democratização que vai acontecer, haja projeto ou não, queiram esses grandes conglomerados de comunicação ou não, essa democratização vai acontecer. E, por fim, a partir disso que eu faço a última pergunta. O Brasil, de fato, já existe na internet, já está online, porque há quem advogue, por exemplo, pelo fim do jornal impresso, que ele vai desaparecer, ou ele vai ser ressignificado ao ponto que não vai caber mais fazer um jornal com fatos diversos. A internet vai dar conta disso, a leitura da internet vai dar conta disso, esse jornal vai ter que ser repensado numa rede das mídias, né? Aquela questão de que uma mídia é sempre redefinida por uma outra mídia que chega. Bom, essas são as minhas questões.